palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio 1, 16 e 17. Naquela ocasião, ordenei aos juízes de vocês: atendam às questões de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, como também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os verei. Uma das nossas responsabilidades, como líderes, como pastores, como conselheiros, é intervir em situações em que hajam diferenças ou conflito entre irmãos, pois é necessária muitas vezes a ajuda de uma terceira pessoa para a devida solução. O grande desafio para um líder nesse tipo de situação é evitar ao máximo possível a manifestação da sua humanidade. Isto não significa que é impossível chegarmos a um julgamento correto por meios humanos, pois ainda temos em nós alguns vestígios do conhecimento da verdade. Na maioria dos casos, a nossa natureza é um fator que dificulta o nosso julgamento das outras pessoas. Moisés encoraja os outros líderes a ajudarem na solução de conflitos e que o façam com justiça. O segredo aqui está em não fazer acepção de pessoas. Isto significa não ceder à tentação de dar preferência a alguns em detrimento de outros. Um caso típico poderia ser prestar mais atenção ao rico do que ao pobre, ao natural da terra do que ao estrangeiro. Para nós, parece ser uma possibilidade distante, até nos lembrarmos de que em nossas igrejas damos mais atenção àqueles que contribuem mais, ou às famílias que estão há mais tempo na igreja. Nós já passamos por igrejas em que os cargos eram distribuídos de acordo com os dízimos ofertados, em que famílias estavam na direção dos departamentos por serem parentes do pastor e não por suas competências. Dirigentes de louvor sem vocação ou sem unção, voz de gralha no púlpito, só porque é filho ou filha de irmão rico que contribui generosamente. Isso é uma coisa que não deveria acontecer nas igrejas. O argumento de Moisés é que um ministro não deve temer os homens porque o julgamento vem de Deus. Ou seja, o juízo justo não apenas vem do Senhor, que julga corretamente em todas as situações por conhecer as intenções do coração, como também vem dele a autoridade para julgar. É precisamente isto o que Paulo diz em sua epístola aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1 e 2. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Por este motivo, devemos emitir os nossos juízos com temor, porque teremos de nos justificar diante do Senhor que nos deu tal responsabilidade. Salomão, que se sentia incapaz de levar adiante esta tarefa, pediu a Deus sabedoria, que ele próprio não tinha. O Senhor lhe concedeu este pedido e sua fama de justo juiz se espalhou por todo o mundo. O seu exemplo é precioso para nós. A tarefa de julgar em situações de conflito entre um irmão não deve ser considerada de forma leviana. O mais importante é não ter pressa para se chegar a alguma conclusão. Isso permitirá o tempo necessário para considerarmos o que ouvimos, buscando a orientação do Espírito Santo para que, quando falarmos, as nossas palavras coincidam com o sentir de Deus a quem servimos. Provérbios 14:34 diz: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Que Deus nos abençoe e nos livre e guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém.